Olá a todos e sejam bem-vindos ao Tabletop Meeples. Eu sou a Diana Eu sou o Jorge. e hoje vamos dar 10 recomendações de jogos para jogares com a tua cara metade no Dia dos Namorados. O primeiro jogo que temos de recomendação para vocês é o Canvas. É um jogo muito engraçado e muito original. É um jogo que temos a construção ou o objetivo principal é a apresentação de quadros. E este jogo é um jogo de fazermos uma pequena gestão de mão, que temos 4 cartas na mão e temos que construir quadros ou apresentar quadros que têm que ter 3 cartas exatamente. Nós podemos ir buscar cartas ao tabuleiro ou à disposição que existe no tabuleiro principal. E temos também, com esses quadros que vamos apresentar, temos temos 4 objetivos aos quais temos de tentar conseguir ter mais pontos e temos de fazer cumprir os objetivos que estão dispostos. Se conseguimos cumprir com um quadro só os 4 objetivos, ganhamos mais pontos porque ganhamos pontos de cada objetivo. É um jogo que é muito original, faz lembrar as stats que tínhamos na escola quando o professor apresentava a matéria. E depois, também o jogo tem uma característica muito engraçada, que é a própria caixa faz um quadro que se pode pendurar na parede. Existem acho que mais 2 expansões que faz com que depois no fim, se pusermos tudo na parede, fica um quadro maior. É um jogo muito relaxante, eu acho, eu gosto de jogar. Já não jogámos há muito tempo, mas é um jogo que temos que recuperar. E a arte é fantástica neste jogo. Sim. E depois também as expansões também adicionam um bocado mais variação ao jogo, porque podemos virar cartas de um lado e do outro. É um bom jogo. A próxima recomendação que temos para vocês é o Castles of Burgundy. Este jogo é um jogo de estratégia em que nós estamos a tentar construir o nosso reino. É um jogo que se processa em 5 fases e cada fase tem 5 rondas. No início de cada ronda lançamos os dados e esses dados vão-nos dar para fazer diferentes ações. Ou ir buscar uma peça ao centro ao tabuleiro principal ou pôr uma peça no nosso tabuleiro. Existem vários tipos de peças. Temos os azuis que dá para irmos buscar mercadorias e subirmos na ordem de turno. Temos as amarelas que nos dão efeitos durante o jogo e no fim do jogo. Temos os beges que nos dão efeitos imediatos. Temos os cinzentos que nos dão moedas no final da ronda. Depois temos os verdes escuros. Os verdes escuros que são os castelos que nos dá para ter uma ação extra. E os verdes claros que nos dão pontos imediatos. Sim, é agrupamento de animais, não é? Sim, é um jogo muito bom para 2 jogadores. Acho que joga perfeitamente a 2. É um jogo um bocado demorado e é um bocado é mais pesadito, mas é um muito bom jogo. No fim dá Se tiverem com paciência, no Dia dos Namorados, acho que é um bom jogo. Sim, no fim do bom jantar. Sim. É um bom joguinho, sim. Pronto, o próximo jogo que nós temos de recomendação é um jogo mais levezinho e é um jogo que é o Dragon Castle. É um jogo que é baseado no antigo jogo Mahjong, que era um jogo que até era mais jogado em modo solitário, mas nós vamos buscando pedras ao palácio e depois vamos construindo o nosso templo. Pronto, neste jogo nós podemos fazer 3 ações, que é uma delas é buscar peças ao palácio principal. 2 peças. 2 peças e tem que estar com possibilidade de ser retiradas, obedece a uma série de regras. Depois temos outra hipótese, outra ação, que é ir buscar uma peça e um templo. Quando tivermos alguma dificuldade em buscar peças é uma boa solução, porque os templos vamos guardando e quando fazemos um conjunto de 4 ou mais peças da mesma cor podemos fazer ajuda-me. Consolidar e depois dá para colocar o templo. Exatamente. Depois nos dar pontos. Exatamente. Nós podemos colocar as peças ou podemos consolidar a diferentes níveis, que depois no final do jogo os templos estando a diferentes níveis também vão dar diferentes pontos, tendo em conta o objetivo que estiver em jogo. E a última ação que podes fazer é ir buscar uma peça para te dar um ponto de vitória. Exatamente, podemos ir buscar uma peça podemos buscar uma peça para dar um ponto de vitória. É um jogo muito simples, no final do jogo quem tiver mais pontos ganha. É um jogo que não gera muita disputa e é um jogo que podemos ir fazendo a nossa estratégia sem incomodar o jogador, o adversário. Também é um bom jogo para o Dia dos Namorados. Dissemos-me uma coisa, podemos ir buscar uma peça para nos livrarmos dela, ou seja, nós não ficamos com essa peça. É um ponto de vitória e descartamos se nos a livrarmos peça. da peça, exatamente, é isso. É um jogo muito bom. Sim, eu gosto também. A próxima recomendação de jogo que temos para vocês é o Istambul, o jogo de dados. Neste jogo lançamos os dados e tentamos fazer coleção de conjuntos de cores diferentes. Essas cores, depois quando nós estivermos na nossa reserva e juntamente com os dados, podemos pegar nessas cores e ir comprar rubis. O objetivo deste jogo é termos 6 rubis no final do jogo. Quem tiver 6 rubis primeiro... Sim. É um jogo, nós por etapa podemos fazer 2 ações, não é? Em cada jogada,
cada jogador pode-se fazer 2 ações. Sim. E uma das ações pode ser a compra de rubis, seja por recursos ou seja por moedas. E depois temos também os cristais que nos dão para relançar os dados. Sim. E é um jogo bastante simples e acho que funciona muito bem a 2 jogadores. E também é um jogo relaxante. Sim, é mais um bom jogo, na nossa opinião, para o Dia dos Namorados. Sim. O próximo, a recomendação que temos para vocês é o Café. O Café é um jogo português e muitos de vocês já o conhecem certamente e já o jogaram. E é um jogo que nós achamos que é bom para o Dia dos Namorados, porque é um jogo também relaxante. Existe uma reserva de cartas onde cada um vai buscar uma carta, é reposta, o outro jogador vai buscar, ou seja, o jogo está sempre em constante mudança. E o nosso objetivo principal passa o processamento do café todo até à entrega aos cafés que nós queremos, não é construir, mas queremos fornecer os grãos de café para no final fazermos pontos. No final do jogo, quem tiver mais pontos de vitória, ou seja, quem fornecer mais grãos de café aos cafés que conseguiu recolher também das cartas que estão dispostas para a recolha, pronto, ganha o jogo. Também é um jogo muito simples, muito fácil, muito levezinho, joga-se rápido e acho que é uma boa recomendação também. Sim. O próximo jogo que temos como recomendação é o Paris La Cité de la Lumière. Espero ter dito bem o nome. Sim. É um jogo de estratégia abstrata, de construção de território. Na primeira fase vamos construir o nosso território. Existem 2 cores, o laranja e o azul. E vamos buscar também nesta primeira fase, vamos buscar peças. Temos de terem atenção de irmos buscar peças que possamos pôr no nosso território. Sim, mas só na parte também só fazemos ou uma ação ou outra, ou colocamos Sim, o tag. uma ação ou outra, E na primeira fase. E uma coisa também muito engraçada neste jogo é que a própria caixa acaba por ser o tabuleiro de jogo. Sim. Sim. Na segunda fase vamos colocar os edifícios e reservar postais. Esses postais depois dão-nos para fazer ações extra ou efeitos imediatos. Ok, o objetivo deste jogo é pormos os edifícios à beira da iluminação e assim conseguimos mais pontos. Sim, uma das principais formas de pontuação é o número de candeeiros que estão a iluminar os nossos edifícios, vezes o número de quadrados ou o tamanho que o nosso edifício tem. Sim. E depois também o nosso conjunto de edifícios, o maior, também dá pontos. Tem alguns sistemas de pontuação no final que depois faz mais ou menos pontos do jogo. Nós escolhemos este jogo como recomendação porque, para além de Paris ser a cidade das luzes, é a cidade do amor também. Por isso eu acho que é um jogo perfeito para o Dia dos Namorados. A próxima recomendação que temos de jogo para o Dia dos Namorados é o Paint the Roses. O Paint the Roses é um jogo cooperativo, é um jogo muito difícil, na minha opinião. É um jogo que nós jogamos já bastantes vezes e ganhamos 1, 2 vezes no máximo. Bom, neste jogo é um jogo de dedução, onde nós temos que tentar adivinhar a carta que o nosso colega, o nosso parceiro tem. Aí, neste jogo, é alusivo à Alice no País das Maravilhas e nós somos os jardineiros e queremos, o nosso objetivo é completar o jardim todo, que é o tabuleiro principal. Nós vamos buscar os tiles a uma amostra de tiles que está disponível e cada vez que retiramos um tile vamos repondo de um saco, sem sabermos o que é que vai sair. E atrás de nós temos sempre a Rainha de Copas. A Rainha de Copas quer apanhar os jardineiros e o jardineiro quer fugir à Rainha de Copas. É um jogo que parece que estamos quase a ganhar e de repente acabamos por ser apanhados pela Rainha de Copas. Existem 3 dificuldades de cartas, o médio, o fácil e o difícil. E pronto, o fácil é mais fácil de adivinhar ou de deduzir que carta é que que relação é que existe na carta que o nosso parceiro tem. A mais difícil é mais difícil, mas ao mesmo tempo, se conseguirmos acertar na carta, andamos muito mais espaço e fugimos mais rapidamente à rainha. É um jogo onde nós pegamos nos tiles e colocamos no tabuleiro principal e temos alguns cubos onde podemos dar pistas sobre qual é a semelhança dos tiles que já estão no tabuleiro principal com o que nós colocamos, para que o parceiro consiga adivinhar a nossa carta. É um jogo muito difícil mesmo. Muito difícil, mas é um bom jogo. É um jogo leve, só que é difícil ganhar. Essa é a única situação do jogo. O próximo jogo que temos como recomendação é o Patchwork. Existe a versão do Dia dos Namorados, portanto é perfeita para esse dia, mas basicamente no Patchwork é um jogo de colocação de peças, onde nós vamos buscar peças ao centro e depois colocamos essas peças no nosso tabuleiro individual. A nossa mantinha de retalhos. É uma manta de retalhos, exatamente. Essa peça que nós colocarmos é paga com botões e com tempo. Nós temos um peão e nós podemos ir buscar peças até à terceira depois do peão. Se conseguirmos pagar. Se conseguirmos pagar a peça, claro. O objetivo do jogo é construirmos a maior manta sem espaços vazios, porque no final os espaços vazios valem menos 2 pontos e temos que conseguir construir a nossa mantinha de forma a ganharmos bastantes botões para no final não sermos
Sim, mesmo que tenhamos alguns furos na manta, alguns espaços vazios, não perdermos, se perdermos pontos, não perdemos muitos pontos. Ou seja, obtermos pontos para compensar. No final, quem tiver mais pontos, ganha o jogo. Sim. É muito simples, um jogo muito simples mesmo, joga-se muito rápido também. É dos nossos jogos mais jogados. Sim. No Patchwork. Ora, a próxima recomendação que temos é o Sagrada. E o Sagrada é um jogo onde queremos construir o nosso vitral. Temos uns tabuleiros em forma de vitral de igreja e temos objetivos pessoais e objetivos públicos. No final do jogo o que interessa é termos o maior número de pontos e esse maior número de pontos consegue-se atingindo quer o objetivo pessoal, quer os objetivos públicos. O objetivo pessoal, não sendo público, é um objetivo que o adversário não conhece, então às vezes a recolha dos dados, porque nós lançamos dados no início de cada ronda, a recolha dos dados pode estragar a estratégia ao outro jogador sem ele saber que estamos a tentar trabalhar num objetivo pessoal. Temos que, para colocar os dados no tabuleiro, temos que obedecer a regras, não podemos ter dados da mesma cor adjacentes, nem podemos ter números iguais adjacentes e pronto, e no fim, quando chegamos a jogar as últimas jogadas já começa a ser um bocado mais difícil colocar os dados e então vão para o tabuleiro comum e se ficarmos também com espaços vazios perdemos pontos. É um jogo muito engraçado também, quando acabamos o jogo temos o nosso vitral com muitas cores e fica muito bem. É um jogo bonito também. É um jogo muito bonito. Sim. A última recomendação que temos para vocês é o Azul. Este é um jogo de estratégia abstrata, onde nós temos que construir a nossa parede de azulejos. Nós vamos buscar peças aos expositores de fábrica, depois pegamos nessa peça e colocamos na linha de padrões. Quando completarmos essa linha de padrões, passamos esse tile para a parede de azulejos. E vamos completando assim a nossa parede de azulejos. Depois tem diferentes objetivos. Tem objetivos na diagonal. Quem conseguir fazer as cores todas na diagonal tem 10 pontos. Quem conseguir fazer as colunas todas, cada uma dá 2 pontos, se não me engano. Sim, 2 ou 7. 7 é na horizontal, acho eu, e 2 na vertical. Sim. E pronto, e é um jogo que, se gostam mais de picardia, é um bom jogo para o Dia dos Namorados. É um jogo que facilmente estraga a estratégia do adversário e pronto, e depois obriga-nos a repensar sempre a estratégia. É um jogo que, se pegarem um bocadinho, é uma boa ideia para este dia. Mas se gostarem disso, há as pessoas que gostam de picardias, não é? Sim. É um jogo também muito bom, eu acho. É um Sim. jogo, também é um dos nossos jogos mais antigos. Também. Sim. Estas foram as sugestões de jogos que temos para vocês no Dia dos Namorados. Se gostaste do que viste, subscreve e faz um like. Que os dados rolem sempre a teu favor e até ao próximo vídeo. Tchau! É um jogo que também acho que é uma boa sugestão para o Dia dos Namorados, porque é um jogo também relaxante, como os outros que nós já sugerimos. Sim. Eu vou deixar isso. Não, por favor, não. Eu vou deixar isso. Mia, olha o teu dono, é maluco. Estás tramado? Estás preparado para eu deixar isso no vídeo? Nunca mais posso fazer isto. Estamos no terceiro vídeo e já estamos com isto. Foi um primeiro. Muito bom. Ai, não posso. Ai, peraí, deixa-me concentrar. Ok. A próxima sugestão que temos para vocês é o Istambul, o jogo de dados. Também gosto. Tem que ser. Ok. Tu devias estar. Ai, tu vias. Ok. Estás? A próxima sugestão de jogo que temos para vocês é o Istambul, o jogo de dados. Neste jogo, como o nome indica, é um jogo de dados. Ok. Selecionamos as cartas. Vamos lá. Não posso. Vamos lá, tá? Tá. Esperamos para que eu, a parte de selecionar as cartas, eu tinha terminado o jogo, mas pronto. Agora tens que fazer no final.
Vias. Ei. Ei. Palminha na bundinha.